Agora sim, olá, boa tarde para você. Santa Catarina registra 139 novos casos de pacientes com coronavírus. Hospitais de 5 municípios tiveram leitos habilitados para atender esses pacientes. Todos os funcionários de um supermercado no sul da ilha, em Florianópolis, foram afastados após 7 trabalhadores atestarem positivo para a Covid-19. 9 dias atrás, a mesma loja havia sido fechada depois que um funcionário também teve a confirmação da doença e outros 3 estavam com suspeita. Como fica a situação de quem tem o salário reduzido ou ficou sem renda e não consegue pagar o aluguel? Determinações para funcionamento. Supermercados já estão com medida, tendo que cumprir a medida de testar a temperatura de todos os clientes antes de entrarem no estabelecimento. Inclusive, essa medida, a partir de amanhã, passa a valer também para hotéis, pousadas e similares. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora no seu Meio Dia Catarina, que está no ar. Santa Catarina registra 139 novos casos de pacientes com coronavírus. O estado tem também novos leitos de UTI para a Covid-19. Os casos foram atualizados em coletiva de imprensa nesta segunda-feira. No estado, são 1.476 pessoas com a doença e foram registradas 44 mortes. Ainda de acordo com o governador, novos leitos de unidade de terapia intensiva foram habilitados para tratar pacientes da Covid-19. Hospitais de 5 municípios foram beneficiados, na capital, em Chapecó, Criciúma, Lages e Tubarão. O Ministério da Saúde habilitou, no dia de hoje, está publicado em Diário Oficial, 72 novos leitos de UTI para Santa Catarina, com pelo menos 4 frentes de criação de leitos de UTI. A rede privada, que tem a disponibilidade para o Estado utilizar, a rede filantrópica, a rede própria do governo e também, eventualmente, na criação de hospitais de campanha. Na atualização dos números de óbitos no Brasil, o governador do estado deixou claro a preocupação com a possibilidade dos números serem ainda maiores do que os números oficiais. Aqui no Brasil são no dia de hoje, 66.501 casos confirmados e o número de óbitos chega a 4.543 novos óbitos no Brasil. São 338 mortes nas últimas 24 horas, um aumento de 8%. É um número realmente assustador. Nós já chegamos a 407 mortes, chegamos a 357 em 24 horas e nas últimas 24 horas estamos aí com 338 mortes relacionadas ao Covid-19, o que nos levanta a suspeita de que esse número pode ser maior por falta de testagem, falta de resultados. Olha, todos os 187 funcionários de um supermercado no sul da ilha, em Florianópolis, foram afastados pela direção da empresa após a confirmação de que 7 deles estão com Covid-19. A orientação foi da Vigilância Sanitária de Florianópolis. A loja do Forte Atacadista, no bairro Campeche, afastou inclusive funcionários terceirizados. O afastamento dos empregados ocorre 9 dias depois de que o mesmo supermercado ter sido fechado por causa da confirmação de Covid-19 em um dos funcionários. Na ocasião, outros 3 estavam aguardando o resultado dos testes. A loja foi reaberta no dia seguinte, depois de passar por uma desinfecção. Desta vez, o mercado não chegou a fechar, ele permanece aberto porque a loja afastou todos os funcionários e remanejou trabalhadores de outras unidades. Eu vou conversar agora com a Ana Cristina Vidor, que é gerente da Vigilância Epidemiológica. Ana, boa tarde para você. Bem-vinda ao Meio Dia Catarina. Oi, bom dia. Ana, para garantir a segurança tanto de funcionários como de clientes, nesse primeiro episódio que aconteceu no supermercado lá no sul da ilha, foi feita a desinfecção e depois a liberação novamente do supermercado com os mesmos funcionários. Isso acabou deixando os funcionários que estavam lá ainda vulneráveis porque não se sabia da possibilidade ou não de contaminação dos outros. Não deveria ter sido feito um teste em todos os funcionários antes de liberar para o funcionamento, para abertura ao público? A rotina é o afastamento de todas as pessoas que têm contato com a pessoa positiva. Quando foi feita a avaliação do primeiro caso, foi feito um rastreamento junto à loja de todas as pessoas que tinham tido contato durante o período de transmissão.
O que aconteceu é que depois dessa data foram identificados novos casos, por isso que a ação tomada da segunda forma foi diferente. Para quem está acompanhando isso, a gente já vem trazendo essa preocupação com os locais que ficam abertos e ficam com uma circulação maior já há um bom tempo. Esse não é o primeiro supermercado que precisa de intervenção e de suporte para parar a transmissão internamente e para proteger os funcionários. Nós já tivemos outras unidades de outras redes de supermercado também com essa intervenção. E a investigação protocolar é essa: se identifica a pessoa, identifica quais eram os dias de transmissão e as pessoas que tiveram contato durante esse período de transmissão. Se essas pessoas foram afastadas oportunamente, não há necessidade de afastamento de todos os funcionários. Mas o que acontece é que tem mais de uma pessoa, às vezes, por pontos diferentes, que foi o que aconteceu nesse supermercado especificamente, transmitindo a doença. Então, como teve essa descoberta de casos secundários, inclusive em familiares de funcionários, o mais seguro para reintervenção era testar absolutamente todos, porque no segundo momento as pessoas que estavam envolvidas eram pessoas de setores de grande circulação dentro do supermercado. Isso é uma situação que faz muita diferença para a gente. Dependendo do tipo de função que o profissional exerce, ele tem contato com pessoas de um setor mais restrito ou ele tem contato com pessoas do supermercado inteiro. Então, tudo depende de como o supermercado se organiza, de que setor do supermercado é a pessoa que fica doente, né? Levando em consideração... Então, Desculpa, pode dar sequência, Ana, te ouço, pode falar. Então, o mais importante disso tudo, né, considerando que esse não é o primeiro supermercado e que não vai ser o último nesse momento, existe uma outra unidade de supermercado de uma outra rede que também está fazendo avaliação, que já teve uma primeira intervenção e a segunda intervenção provavelmente vai ser desencadeada agora nessas próximas horas. As pessoas, tanto os funcionários quanto os empresários, quanto o público que utiliza esses espaços, precisam seguir as regras de biossegurança. Isso é extremamente importante para proteger a saúde dos trabalhadores e para evitar a disseminação da doença para a própria população. Então, a gente percebe que nesses últimos dias algumas medidas adicionais têm sido tomadas pelos supermercados de uma maneira geral, mas para quem frequenta esses estabelecimentos, se dá conta do quanto as pessoas que circulam lá dentro acabam não seguindo as regras, ou quantas delas acabam quebrando as regras de uma maneira bastante frequente. Coisas que nós vemos com frequência: a máscara deslocada. As pessoas entram no estabelecimento de máscara porque é obrigatório. E aí chegam lá dentro do estabelecimento e acabam botando a máscara no pescoço, no queixo, enfim, expondo os outros clientes, expondo os trabalhadores. Ana, só desculpa te interromper, Claro. Mas eu acho que essa questão da máscara agora que tu tocou, ela é muito importante, porque a partir do momento que a pessoa usa a máscara por obrigação, isso quer dizer que possivelmente ela não toma todos os cuidados necessários. Então não adianta só colocar máscara, né? É bacana destacar isso que tu está falando. Se a pessoa vai ficar botando a mão na máscara e em outra superfície, ela vai botar no queixo, vai deixar pendurada na orelha, não vai estar adiantando, porque ela pode estar se contaminando e contaminando tudo que ela toca também e outras pessoas automaticamente, levando em consideração que o vírus fica em superfícies e no ar também, né? Ficar suspenso por algum tempo. E como no supermercado há muita superfície para ser tocada e é muito difícil fazer a higienização disso o tempo inteiro, as pessoas precisam ter acesso ao álcool gel durante todo o percurso que elas estiverem fazendo no supermercado e principalmente no caixa, e de fácil acesso. Isso é uma forma da gente se proteger quando a gente vai nesses estabelecimentos de grande circulação. As pessoas precisam entender que o vírus está circulando. Nós estamos tomando um cuidado muito grande desde antes de termos o nosso primeiro caso confirmado. E isso está trazendo uma sensação de segurança que as pessoas não devem usar como displicência, elas devem usar como cuidado. E viu como cuidado funciona? Mas nós estamos com um surto lá no Forte. Nós já tivemos surto em outros supermercados e nós estamos com outro surto em outro supermercado nesse momento.
nós já tivemos funcionários de farmácia afastados, e é o que é o lógico, quanto mais expostas essas pessoas estão, maior o risco delas contraírem o vírus e acabarem levando isso para suas famílias. Então, não saiam de casa a menos que estritamente necessário. O que der para resolver pelo telefone, o que der para fazer de compra eletrônica, o que der para resolver de outra forma que não seja presencial, preservem isso. Se precisarem sair, usem a máscara de maneira adequada, coloca a máscara cobrindo o nariz e a boca antes de sair de casa. Fiquem com a máscara o tempo inteiro, mantenham as mãos limpas, não é tão difícil assim desde que a gente cuide. Chegou em casa, já não usa aquela roupa, aquele calçado, tira a máscara, vai tudo para lavar, toma um banho, aí vai fazer contato com a família, passa álcool gel na maçaneta e nos lugares que você tocou antes de lavar as mãos. Né? Ana, quero agradecer pela tua participação e pelos teus esclarecimentos aqui no Meio Dia, Catarina. Obrigada a vocês pela oportunidade, a gente está sempre disponível. Obrigada, Ana, muito obrigada. Dando sequência à coletiva de imprensa que aconteceu ontem, no final da tarde, o governador do estado reforçou que os decretos do governo do estado não diz exatamente quando vão voltar os serviços, apenas até quando estão suspensos, e que novos decretos de suspensão podem acontecer nas próximas semanas. A tendência é que o governo faça próximos decretos, talvez até suspendendo algumas atividades, sem prazo para retomá-las. Sem prazo, sem delimitar um prazo final. Em relação a aulas, transporte público e eventos, o governador voltou a destacar que não há previsão de retomada das atividades. E a resposta que todos querem nós ainda não temos. Nós analisamos diariamente as nossas curvas, os nossos números, e nós vamos dosar a mão no sentido de ou afrouxar ou flexibilizar alguma atividade ou restringi-las ainda mais. Então, no que diz respeito à pergunta focou, foi transporte coletivo, né? Não temos prazo. E tem alguma outra atividade? Eventos, também questão das aulas presenciais, a educação, nenhuma dessas áreas. A educação, aulas presenciais, em grande grupo, obviamente, né? Os eventos, né? A área de eventos e também a área de transporte coletivo, seja ele interestadual, intermunicipal ou até mesmo coletivo urbano, nós não temos prazo para a retomada porque os números não nos indicam segurança nesse tipo de atividade. Olha, começou a valer nesta segunda-feira a determinação municipal que obriga os grandes supermercados de Florianópolis a verificar a temperatura dos clientes antes que entrem no estabelecimento. Desde que começou a pandemia do Covid-19 em Florianópolis, os supermercados adotaram todos os cuidados e as medidas necessárias para evitar a propagação da doença, já que os estabelecimentos foram um dos poucos que permaneceram autorizados a funcionar seguindo todas as orientações do Ministério da Saúde. Segundo o decreto da Prefeitura da capital, a partir desta segunda-feira, os supermercados são obrigados também a medir a temperatura de todos os seus colaboradores e clientes na entrada dos estabelecimentos. Essa é mais uma medida de prevenção contra o novo coronavírus adotada pela Prefeitura. O local que descumprir essa regra pode ter que pagar uma multa de até R$ 2.500 e ser interditada pela Vigilância Sanitária Municipal. Os clientes que apresentarem temperatura superior a 37,8 graus não poderão entrar e o responsável pelo supermercado, na hora, deve entrar em contato com o Alô Saúde pelo número 0800 333 3233 e informar a situação. Nós queremos conclamar, e solicitar a colaboração de todos os clientes que estão indo aos supermercados fazendo compras dessa obrigatoriedade para que colaborem, para que entendam o momento e possam contribuir para que esse trabalho seja feito da melhor forma possível. A partir desta quarta-feira, a orientação é válida para hotéis, pousadas e similares, que serão obrigados a medirem a temperatura de seus hóspedes. A medida vale também para as igrejas. Olha, com a pandemia do coronavírus, um setor que também sofreu bastante os impactos do isolamento social foi o setor imobiliário. Com a paralisação de diversos setores por causa do avanço do coronavírus, muitas pessoas ficaram sem trabalhar e muitas empresas ficaram com as portas fechadas por diversos dias. O setor imobiliário ficou 25 dias com as portas fechadas e, quando voltou ao trabalho, teve que lidar com negociações e adaptações. Nós tivemos que nos reinventar na função do trabalhar do home office. Mas esse foi um desafio que rapidamente a gente superou, até mesmo porque a gente já trabalhava com a expectativa de uma transformação digital dentro da imobiliária, o que foi positivo, acabou acelerando o processo dessa transformação.
como que a gente vê tudo isso, o lado negativo foi que alguns clientes realmente tiveram dificuldades no pagamento dos seus aluguéis, questão de financiamentos de vendas acabaram parando por alguns dias, porém tudo isso ao retorno das atividades rapidamente se normalizou. Segundo uma pesquisa realizada pelo grupo DataZap, 60% dos moradores das capitais brasileiras afirmam que o interesse em comprar ou alugar um imóvel diminuiu muito durante o período da pandemia do coronavírus. As razões para esse percentual seriam a impossibilidade de realizar visitas e também a insegurança financeira. Além disso, 43% dos profissionais do setor imobiliário afirmam que o cancelamento ou a prorrogação de contratos aumentou muito durante esse período. Em relação à recuperação desse setor, as previsões ainda são incertas, mas os profissionais da área estão otimistas com a reabertura das atividades. É difícil de mensurar porque ainda estamos em meio à turbulência e ainda existe uma insegurança por parte dos clientes em relação ao futuro econômico dos próximos meses. Então, a ideia do imóvel e das imobiliárias é a questão de ser um porto seguro para os investimentos. Para aquele que quer comprar, tem uma boa oportunidade, porque a gente está com uma taxa Selic mais baixa, e para aqueles que querem alugar, a Grande Florianópolis tem um grande número de unidades disponíveis. Para quem já aluga algum imóvel e está tendo dificuldades com o pagamento, uma alternativa é tentar a negociação do aluguel diretamente com o corretor da imobiliária. Representantes de autoescolas de todo o estado fizeram protesto em frente à sede do Detran em Florianópolis. Eles vieram de todas as regiões de Santa Catarina e representam cerca de 600 autoescolas, que têm, em média, cerca de 6 funcionários cada uma. A maior reclamação é sobre a falta de atendimento presencial no Detran e também no Ciretrans, que impede a realização de exames e aulas práticas para a obtenção da carteira de motorista e até o registro da biometria. As autoescolas pedem que, a exemplo de outras atividades, o governo do estado reabra os órgãos de trânsito em Santa Catarina. O Detran informou que desde ontem retomou alguns serviços que não podem ser realizados remotamente e que as atividades de entidades credenciadas podem ser feitas de maneira presencial, desde que agendadas por e-mail. A gente encerra o Meio Dia Catarina por aqui. Muito obrigada por sua companhia. Tchau, tchau.